Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro Ventinho aqui na área. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre combustíveis e nós vamos entender principalmente por que os combustíveis eles estão gerando sempre o CO2, né? Antes de mais nada, para quem ainda não me segue aqui nesse canal, a gente sempre tem novidades sobre a indústria automotiva, desde biocombustíveis até o funcionamento de motores de combustão interna, tá certo? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aqui que eu vou ter o maior prazer aí em respondê-los. Bom, vamos para o vídeo. Então, primeiramente, o que é o CO2? O CO2 é uma molécula determinada através de um carbono e dois oxigênios, tá? Quando elas estão unidas, elas representam o CO2, que significa para a gente o dióxido de carbono. E por que esse cara ele é tão ruim? O dióxido de carbono, ele basicamente é um dos principais agentes que consegue realizar o aquecimento global. Então, basicamente, através das diversas atividades industriais e através dos diversos modais de transporte, né, modais esses que utilizam combustíveis fósseis, nós temos a emissão de CO2 na atmosfera. E o acúmulo dessa emissão de CO2 vai gerar, então, um efeito adverso que é um efeito de aquecimento global. E através do aquecimento global, a gente tem diversos outros problemas relacionados aí, a acidificação do oceano, o derretimento das calotas polares e por aí vai. Bem, isso tudo você já sabe. Agora, a questão é, por que os combustíveis eles geram CO2, tá? Basicamente, nós precisamos entender que os combustíveis, eles são um emaranhado entre combinações envolvendo carbono e hidrogênio. Existem alguns combustíveis em que eles também poderão possuir outros tipos de componentes. Eu posso ter o próprio oxigênio, eu posso ter outros tipos de molécula que podem envolver nitrogênio, enxofre e por aí vai. Porém, basicamente, os combustíveis de uma forma geral, que são aplicados em motores de combustão interna, eles são hidrocarbonetos, eles são moléculas de carbono e hidrogênio em diversos tamanhos. Então eu posso ter moléculas simples, ou seja, moléculas que têm apenas um carbono, e a gente vai ter a presença aí de quatro hidrogênios. O que é que essa molécula representa? O C1H4. Isso quer dizer que é o nosso metano. Ou a gente pode ter um acúmulo de outras moléculas. Então, essa molécula de carbono agora ela encontra outra molécula de carbono e encontra outra molécula de carbono. Então, os carbonos eles vão se juntando e à medida que eles vão se juntando, eles vão dando forma a outros tipos de compostos. Então, a gente passa a ter outros tipos de combustíveis que pode ser uma infinidade de combustíveis. Dentre esses, os mais principais, a gente tem a gasolina e o diesel. A gasolina e o diesel, eles são combustíveis fósseis que basicamente são compostos por uma rede de diversos hidrocarbonetos em diferentes tamanhos, ou seja, eu tenho diferentes números de carbono e hidrogênio naquela molécula. E através da queima desses compostos, da queima desse combustível, seja em motores ciclo Otto, seja em motores ciclo diesel, é que então a gente vai começar a ter a geração ou a emissão desse CO2, tá? Bom, então agora a gente precisa entender, finalmente, como é que esse CO2 então ele vai ser gerado. Então, aqui a gente está vendo basicamente o que nós chamamos de equação de balanceamento. Então, eu tenho o composto, que é o combustível que eu vou estar utilizando, e como é que esse combustível ele pode entrar em combustão. Nós aprendemos através do triângulo do fogo que são necessários três componentes: o combustível, o comburente e uma fonte de calor, que aprendemos muitas vezes como a centelha, para que a reação do fogo, a reação da combustão, ela consiga acontecer, tá? Então, quando a gente tem aí o C1H3OH, isso significa para a gente que essa molécula que nós estamos comentando é uma molécula de metanol, ou seja, é um tipo de álcool. Então, observe que eu necessito de 1 mol mais uma molécula e meia de oxigênio para que aconteça a minha combustão em condições perfeitas, em condições ideais. Observem que o carbono que estava lá no metanol, ele agora se juntou ao oxigênio e, através da reação de combustão, o que é formado é a molécula de CO2 mais água. Isso é considerando uma combustão perfeita. Combustão
ela nunca é perfeita e sempre vão existir outros poluentes lançados na atmosfera que são decorrentes do próprio hidrocarboneto que não foi queimado. Então, a presença desse hidrocarboneto, junto com parte do oxigênio que não conseguiu ser queimado, se misturando ao nitrogênio que está presente no ar, são eles que vão formar então os outros compostos, né, que é o CO, o HC, o NOx e por aí vai. Pois bem, veja que com uma molécula de metanol, a gente tem uma molécula de CO2 gerada. Observe o exemplo de baixo agora. Agora a gente está falando do etanol. O etanol, eu também preciso de apenas uma molécula de etanol, só que essa molécula ela já é maior, então já é agora uma molécula com dois carbonos, já tem mais hidrogênio. Consequentemente, quando eu aumento a quantidade de carbono e hidrogênio, eu também aumento uma propriedade muito importante na combustão, que é o poder calorífico, a quantidade de energia que aquele combustível consegue fornecer. Então, com essa molécula maior, eu consigo fornecer mais energia. Porém, eu também preciso de mais oxigênio para completar minha reação. Veja o último exemplo, a gasolina. A gasolina ela é um emaranhado de hidrocarbonetos. Ela tem uma quantidade muito maior de hidrocarbonetos e ela não tem a presença do oxigênio. Então, basicamente, ela é uma molécula CH ou HC. Essa molécula, ela tem existem vários tipos de gasolina, então a gente pode ter moléculas diferentes. O que eu utilizei aqui foi um substituto que se assemelha muito ao que seria a média de todas as gasolinas, que é um C8H18. Então, quando a gente tem um C8H18, eu preciso de 12,5 mols de oxigênio e eu vou estar gerando então 8 mols aí de CO2. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que, à medida que você muda o combustível, você também vai gerar diferentes quantidades ou diferentes concentrações de CO2, tá? Como é que seria isso aplicado na realidade brasileira? Bom, na realidade brasileira, a gente sabe que nós temos uma mistura entre gasolina e etanol. Atualmente, essa mistura está composta entre 30% de etanol e 70% de gasolina. Portanto, a gente tem uma mistura entre dois componentes, duas moléculas, sendo que uma delas possui oxigênio, que é o etanol, outra molécula ela não tem oxigênio, mas é uma molécula muito grande, que é a molécula da gasolina. E quando a gente soma essas moléculas, a gente precisaria então de outra quantidade de oxigênio para a gente gerar então 6,2 moléculas de CO2. Então observe que a quantidade de CO2 gerada ela sempre vai ser proporcional à quantidade de carbono que a gente está tendo lá durante a nossa queima. Diante desses gráficos, o correto, o mais intuitivo para a gente seria pensar o seguinte: pô, Pedro, então se eu estou utilizando gasolina, a gasolina está emitindo muito mais CO2. É por isso que se eu utilizo o etanol ou se eu utilizasse o próprio metanol, eu iria reduzir a quantidade de CO2 emitida na atmosfera? Sim e não. Por que sim e não? Porque nós estamos aqui utilizando uma equação de balanceamento considerando apenas o fator molar. Estamos esquecendo um componente muito importante que é o poder calorífico. Então, o que é que o poder calorífico ele diz? Apesar de que a molécula de etanol ela gere menos CO2 do que a gasolina, eu preciso de muito mais quantidade de etanol, muito mais massa de etanol para conseguir atingir uma determinada energia. Portanto, é correto afirmar que o etanol gera menos CO2, porém, a partir do momento em que você necessita de mais combustível para você conseguir realizar o mesmo trabalho, consequentemente, isso precisa ser levado em consideração. Então, é a partir desse momento em que a gente começa a comparar se realmente os combustíveis eles vão reduzir a emissão de CO2 ou não, tá? Então, isso tudo precisa ser quantificado, não é simplesmente sair por aí falando que a solução do mundo é colocar álcool em todos os veículos e isso então vai resolver. É um bom ponto de partida, é um combustível limpo, é um combustível que reduz outros poluentes, porém, em relação ao CO2, a gente precisa ter cuidado. Como é que isso então funcionaria para outros motores, né? Para o futuro, a gente comenta muito sobre o uso do hidrogênio. Então, o hidrogênio ele aparece aí como um provável candidato a substituir os combustíveis que eles têm carbono. Por quê? Nós entendemos que a presença do carbono no combustível vai gerar para a gente CO2 lá no final.
Porém, se agora eu não tenho carbono no combustível, que é o caso do hidrogênio puro, eu não vou ter a geração de CO2, então eu já não gero mais o dióxido de carbono. E isso passa a ser muito importante, principalmente para a questão ambiental. Porém, o hidrogênio ele é um combustível altamente inflamável e é um combustível também que, apesar dele ter um poder calorífico extremamente alto, só para vocês terem uma noção, o poder calorífico da gasolina é mais ou menos 44 megajoules por quilo de gasolina. O poder calorífico do hidrogênio ele é de aproximadamente 110 a 130 megajoules por quilo de hidrogênio. A grande diferença é que para eu poder acomodar 1 quilo de gasolina, eu consigo pegar uma vasilha, uma garrafa PET e consigo colocar ali mais ou menos 1 quilo, né? Que vai estar aproximadamente ali em 1,2, 1,3 litros para completar esse 1 quilo de combustível, porque a densidade da gasolina ela é inferior a 1. Porém, para o hidrogênio, a gente precisa de um espaço gigante para a gente comportar todo esse hidrogênio, né? Então, o hidrogênio ele é um combustível que, apesar de ter um poder calorífico alto, apesar de não gerar CO2, ele tem uma dificuldade extremamente alta no seu armazenamento. E os motores de combustão interna são motores que eles trabalham basicamente pela base volumétrica. Qual que é a base volumétrica? Eu injeto volume, eu injeto quantidade em líquido. Eu não começo a injetar quantidade em massa ou quantidade molar. Além de tudo isso, o hidrogênio tem um outro problema. O problema também do hidrogênio é que ele é um combustível altamente explosivo. Então, para reduzir a complexidade e para reduzir a periculosidade do hidrogênio, a gente consegue fazer uma utilização de um composto que é a amônia. Como é que a amônia ela funciona? Basicamente, uma molécula de nitrogênio somada a 3 moléculas de hidrogênio. Bom, portanto, pessoal, seja o uso do hidrogênio, seja o uso do nitrogênio, esse é um tipo de composto que pode funcionar para auxiliar na redução do CO2, né? Claro, dadas as complexidades que esses compostos têm. Outros componentes que também são constantemente lembrados são o urânio e o plutônio. Porém, esses dois eles não são utilizados para a combustão interna, eles são utilizados na fissão atômica para a geração de energia nuclear que tem um comportamento, que tem um tipo de tecnologia completamente diferente, tá? Então, qual é a solução? Bom, a solução é continuarmos aí buscando novos combustíveis, sejam combustíveis sintéticos ou desenvolvendo combustíveis mais ideais, que sejam cada vez mais biorrenováveis, para a gente poder tentar reduzir as emissões, melhorar o rendimento e melhorar a eficiência dos motores, tá certo? Espero que tenham gostado, a gente se vê numa próxima. Valeu!